Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 56. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva no passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, dos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia do acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Graças a Deus. Graças a Deus e agradecidos à espiritualidade amiga da nossa casa, dos nossos mentores espirituais que ajudam na sustentação de todos os nossos trabalhos, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais abnegados trabalhadores. Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, conversando com o Mestre Jesus. Mestre amigo, aqui nos encontramos nessa noite e em todas as outras oportunidades em que temos atividades aqui na nossa casa. Estejamos aqui presencialmente ou não, mas a te agradecendo a oportunidade que é ímpar, oportunidade essa de estarmos em contato com essas boas vibrações que os Espíritos
prepararam para nós, irmãos amigos desta casa, nossos anjos da guarda, aqueles que nos acompanham também. São as benesses que já estamos recebendo muito antes de adentrarmos as câmaras de paz, aos estudos que nos são ofertados sempre, porque precisamos nos melhorar enquanto individualidades, fazermos nossas reflexões pautadas nos teus ensinamentos, nas tuas parábolas, na tua simplicidade e principalmente no teu amor. Estamos recém-saídos da Semana Santa, da Páscoa, momentos em que muitos de nós paramos, porque muitos de nós, às vezes detidos na matéria, só paramos nesses momentos, nesses dias, para refletirmos. E a gente sabemos, e tu bem sabes, que as reflexões precisam ser feitas no cotidiano. Mas mesmo assim, mestre amigo, aos poucos nós vamos acordando, nós vamos despertando, que esse é o caminho evolutivo de cada um de nós. Então, mestre amigo, nos espelhando nos teus ensinamentos, que oremos por todos, por toda essa humanidade tão necessitada, que não julguemos, que apreciemos mais que aquela deficiência que olhamos no nosso irmão pode ser a nossa. Talvez tenha sido no passado e hoje nós já nos resolvemos quanto a isso, mas outros estão em dificuldades, como nós também apresentamos dificuldades em tantos outros setores. Obrigado por esse Evangelho mais uma vez. E no meio de nossos agradecimentos, te pedimos que o leve até Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre. Mestre amigo, somos eternos pedintes e estamos te pedindo para que essa reunião aconteça a contento. Que cada um de nós possa ser um bom instrumento, auxiliando a espiritualidade, colaborando para que todos nós que aqui nos encontramos, aqueles irmãos que nos assistem pelos canais de internet e até aqueles irmãos do invisível, todos nós possamos sair beneficiados. Toca, por favor, a fronte do nosso irmão Silvio, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Obrigado por tudo, mestre amigo, e assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Silvio? Boa noite, meus amigos. É sempre emoção falar de Jesus, né? E o texto que foi confiado para mim foi a cólera. Tem duas comunicações, um de um espírito protetor que não quis falar quem é, e a segunda comunicação no item 10, que é o considerado o pai da homeopatia. Vamos falar da cólera, né? Então tá, vamos lá. Doença infecciosa aguda intestinal. Acontece aonde? No intestino delgado. Causada pela enterotoxina do Vibrio shorerar. A última epidemia ocorrida aqui no Brasil, gente, foi em 1991, com 2.035 óbitos até 2004. A cólera pode matar? Pode. A cólera pode desencarnar nós espíritas? Sim. Todos nós vamos desencarnar um dia. Hoje, graças a Deus, né, pelos meios de saneamento básico, tá? Essa patologia, que é causada por uma bactéria, está quase extinta. Mas a gente tem que ter cuidado, né, principalmente para a água, né, que é o principal meio de contaminação. Gelo também, se a água estiver contaminada, vai chegar até a gente. Alimentos, quem tem o hábito de comer alimento cru, pode ser contaminado. Onde está a causa da cólera? Nessa bactéria. Mas a gente não vai falar de bactéria hoje. A gente vai falar de outra cólera. Onde tem a origem desse sentimento está no orgulho. O velho bom orgulho que a gente, encarnação por encarnação, está tentando domar ele. Eu vejo aqui minha amiga Leila, que está com esse leque na mão, se abanando. Digamos que esse leque seja simbolizado pelo orgulho. E quando ela abre o leque, aparecem várias pazinhas, que
que o orgulho é um sentimento que vai se alastrando e vai chegar à cólera. Eu poderia dizer a vocês que a cólera é o ápice do orgulho, esse sentimento quase que não tem freio, quando você pensa já fez. Discussões entre famílias começam por agressões de palavras, que chegam a agressões físicas, pai que espancam filhos, brigas de trânsito que começam numa simples discussão, vão parar em delegacia ou antes morte, por causa desse sentimento. Tudo por causa de uma contrariedade. O indivíduo não quer se contradizer, tá? Leva a contradizer. Então tá, Isso o texto desse espírito protetor, ele fala sobre não quer se contradizer. Isso incomoda muito, leva à irritação. Então tá, vamos lá, vamos ler aqui, vamos ver o que esse espírito protetor está dizendo para a gente. Eu botei tão organizado aqui, fiz 3 colas, né? Não é ser por excesso de cola que eu vou me perder hoje. A Mariluz falou assim, está levando um monte de papel para não me perder. Daqui a pouco eu mesmo começo a me perder. Ainda bem que eu estou entre amigos aqui, você já conhece as minhas confusões. O orgulho vos levar a vos julgares mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vós possa rebaixar, e vós considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante da posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais. Que menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólica, sem distinção social, tá? Pode ser, esse sentimento aí pode acontecer desde um presidente de uma grande empresa ao seu subalterno. Ninguém escapa. Quem tem essa tendência a ser colérico não escapa, tanto aos superiores quanto aos inferiores. Procurar a origem desses acessos de demência, olha só como é que ele fala, acessos de demência, que vos assemelha aos brutos, fazendo-vos perder a sangue frio, a razão. Perca da razão. Quando você pensou, já foi. Pensar em travar a língua, já foi. Procurai-vos encontrares quase sempre por base do orgulho ferido. Orgulho ferido. Não é acaso que o orgulho ferido, por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolorizados os mais sábios conselhos, né? Meu amigo Edivaldo, que eu tenho uma consideração muito grande por amizade, ele percebeu algo em mim, tá? Que não está legal. Ele chama para tomar um cafezinho, vamos lá assim, bater um papo, me dá alguns conselhos. Esse conselho entra aqui e sai por ali. Simplesmente não vou ouvir o conselho de uma pessoa que só quer meu bem. Mas eu não quero me contrariar e simplesmente não vou escutar os bons conselhos. Isso cabe para o nosso plano material, dos nossos amigos, e principalmente de lá de cima, os bons conselhos que os bons espíritos nos dizem. Vamos lá. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades em gerais pueris decorre da importância atribuída à personalidade, perante quais julgas que todos devem se curvar-se. Não, a última palavra é minha, quem manda aqui sou eu. Aquela historinha lá, que a gente sempre fala, nós, homens machistas, lá, a última palavra é da mulher, mas nem sempre. Esse companheiro que está com esse sentimento, nem sempre. A última palavra é dele mesmo. Eu achei aqui esse segundo texto, eu achei fantástico. Procurar a origem desses... não, isso eu já falei, né? Então vamos lá. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta aos objetos inanimados que despedaça por não obedecerem. Gente, quebra... Esse cara está fora de controle, começa a quebrar prato. Por uma discussão, aí quebra prato daqui, quebra televisão. Quem dentre vós aqui nunca bateu a porta na cara do vizinho?
O vizinho vai tomar satisfação e bate a porta. Eu vou colocar todo o meu sentimento na porta, bater no armário. Falta de controle. Bem interessante essa observação. Se nesse momento ele pudesse ver a sangue frio, terror, horror de si mesmo, se conheceria ridículo. Se a gente hoje filmar uma pessoa nesse estado, ia mostrar para ele, falei, caramba, eu fiz isso? Fez, meu filho. Ficou batendo aí, deu tapa na mesa. Tem vezes quando a gente vê isso, né, cara? Do nada o cara vai dar uma bordoada na mesa, né? Quer dizer, falta de controle, descarrega todo o seu sentimento na mesa. Aí ele vai falar no próximo capítulo aí as consequências disso, né? Fisicamente, né? Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que altera a saúde, compromete a sua própria vida, viria ele mesmo a sua própria primeira vítima, dor muscular, bate em tudo, excesso de adrenalina, taquicardia, aumento da pressão arterial. Mas ainda há outra consideração que deveria deter: o pensamento se torna infelizes por todos que cercam. Quem francamente vai chamar um companheiro desse para um churrasco em sua casa? Qualquer momento ele pode se irrita por tudo. A gente tem que ter, o texto vai falar sobre, chama a atenção da gente sobre a piedade, né? Ele chama a atenção da gente dos espíritas, né? Porque ele acaba ficando isolado, ninguém quer conviver, acaba ficando isolado. Se tem coração, não sentiria remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama. Quem? A família, né? Pai, mãe, filhos, ama uma criatura dessa. E que a mágoa mortal não sentirá se um acesso de arrebatamento cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a sua vida. Num dos atos dele, ele pode levar ao pior. Além da agressão, pode matar alguém. Briga de trânsitos. Daqui a pouco, além da delegacia, pode matar alguém. Aí tem a culpa, o remorso, o isolamento. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que faça muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isto deve ser suficiente para iniciar os esforços para dominá-la. Espíritas, aliás, é incitado por outro motivo. O que ela é contrário à lei da caridade e humildade cruéis, né? A gente está lá no Evangelho, né? A gente volta e meia escuta, né? Espíritos amais, destruirmos, fora da caridade não há salvação. Eu copiei aqui uma frase aqui, gente, que foi muito dita na virada do século XIX para o século XX, que falavam assim na época os jornais: nem Deus afunda esse navio. A prepotência das pessoas na época, na primeira viagem, o que aconteceu com ele? A prepotência do homem. Orgulho, né? Achar que um simples objeto de navegação nada poderia atingir, né? Na primeira viagem, o Titanic afundou. Então vamos lá, gente. Item 10. Segundo a ideia muito falsa do que se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos que o compraz voluntariamente, né? Ele acha que a cólera é atributo do meu corpo físico. Uma falsa ideia, tá? Ou que para isso exigiria muita perseverança. É assim, por exemplo, que um homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Ele vai dar um exemplo aqui que a gente ouve falar. Eu tenho um amigo que é um armário. O cara é muito grande, mas é uma dama, uma pessoa gentil. Mas eu tenho outro amigo que era baixinho, franzindo, mas é bom de briga. Não perde uma briga. Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque aqui, esse espírito vai falar, tá? Que o problema da cólera não está no corpo, e sim na alma.
Em vez de considerar culpado, atribui falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. E ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado em todas as suas imperfeições. As meninas que estão aqui presentes, vou citar a TPM, tá? Essa síndrome, tá? Que deixa a mulher, aquele transtorno do corpo, perdão, gente, não é transtorno do corpo, dor muscular, alteração de humor, tá? O que o texto está dizendo? Que atribui ao comportamento físico, e não é o comportamento, é só para um exemplo grosseiro, tá, gente? Por favor, um exemplo grosseiro. Vamos lá. Não há dúvida que existem temperamentos que prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penses, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, é acreditar que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, sempre pacífico, enquanto o espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Foi que eu fiz aquela comparação para vocês, tá, gente? Aquele camarada, grandão, fortão, forte que nem um armário, tá? Você olha para ele, você fica assustado, mas o cara é uma dama, o cara tem um bom coração. E tem outro que, pequenininho, tá? Que encara todas as brigas, que é mal, que nem pica-pau, mas o problema está no espírito e não no corpo. O corpo, aí no finalzinho, ele vai deixar para a gente tudo mastigado. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, ele deixa bem claro. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Onde estariam as nossas conquistas? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar e se relacionar com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Ele fala sobre vontade. Nós sabemos que a vontade, segundo Leon Denis, é uma das potências da alma. O texto falou sobre perseverança e está falando agora sobre vontade. Eu lendo esse texto aqui, eu pensei na figura do Jerônimo, o gigante. Tá? Eu acho que ele era cego, tinha dores, deficiente visual, tá? Tinha dores horríveis na coluna, na perna, ou seja, eu não sei se era, eu acho que era tetraplégico, mas fez um trabalho boníssimo, onde pegava a sua Kombi e espalhava o Evangelho, tá? E não se abalou pelas deformidades do corpo. Vamos lá, está quase acabando, gente. A experiência não os voa as provas espírita, de onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiras, miraculosas, que se operam aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas aquele que deseja corrigir sempre o pode. De maneira a lei do progresso não existiria para o homem. É fácil domar esse instinto, esse sentimento da cólera? Não deve ser fácil. Tá? Não estou dizendo que não deve ser fácil a pessoa que está se irritando por qualquer coisa. Mas tem a prece, tem Deus, tem Jesus. Faz uma análise quando você sai de casa. Eleve seu pensamento a Deus, agradeça a Deus as oportunidades que Ele te dá a cada dia, o alimento, os amigos. Chega em casa, faça que nem Santo Agostinho. O que eu fiz na minha vida? Procura aos poucos frear esse sentimento, através dessa elevação do seu pensamento a Deus, que você vai ver a diferença. Os bons espíritos vão chegar, o anjo da guarda vai chegar, e você consegue aos poucos sair daquela situação. Tá? Porque conviver com uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, francamente, é difícil. Uma pessoa que se irrita por qualquer coisa, que faz confusão, é difícil. Bom, gente, dá tempo para falar um pouquinho? Tá bom. Mas foi rápido, né? Vamos lá. Falar sobre esse camarada aqui, Christian Friedrich Samuel. Olha, eu tentei ensaiar a palavrinha lá em casa, mas vamos ver o que vai sair agora. Hammerman, eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso. Eu botei até aquele tradutor do Google, fiquei treinando lá em casa com a Beatriz, mas não deu certo não. Christian Friedrich Samuel nasceu em 10 de abril de 1755,
da Saxônia. Seus pais deram o nome, olha só, interessante, gente, que Christian significa seguidor de Christian, Friesches, acho que é isso, protegido do rei. E Samuel, Deus me escutou, em sinal de reconhecimento a Deus. Aí que ele vinha de uma família de pintores de porcelana. Ele mesmo foi preparado para seguir a carreira paterna. Desta forma, aprendeu a escola de várias línguas estrangeiras. Esse cara aqui não é bobo não, gente. Olha só, inglês, francês, espanhol, latim, árabe, grego, hebreu e caldeu, que eu também faço a menor ideia. Além da língua nacional. O objetivo era poder, no futuro, comerciar em outros países da porcelana. Era uma pessoa extremamente inteligente, né? À frente da sua época em que viveu. Mas o seu destino seria outro. Foi estudar em medicina em Viena. Por ser pobre, sustentava e fazia as traduções para poder sustentar a sua vida. Em 1812, era docente da universidade. Contudo, na carreira médica se mostrava inquieto por não conseguir bons resultados à cura de enfermos que tratava. Seus amigos diriam que ele sonhava, que tudo almejava era utopia. O homem é limitado, mesmo, limitado também em seus conhecimentos. Bacana, né? Finalmente, aos 36 anos, após a morte de um amigo, a quem cuidava clinicamente, resolveu abandonar a medicina. Tá? E interessante aqui que o consultório dele estava cheio e ele dá essa notícia: olha, não quero saber mais disso, porque ele se sentia frustrado, não conseguia curar, não conseguia fazer a cura, tá? Sentiu frustrado com isso. E no finalzinho da carreira dele, já idoso, ele conseguiu fazer a sua primeira cura, conseguiu a cura através do que ele acreditava, a homeopatia, tá? Ele escreve, desencarnou em 2 de julho de 1843, 14 anos antes de vir ao lume o Livro dos Espíritos, e nasceu, portanto, depois da doutrina espírita. Ele escreve esse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados, brandos e pacíficos, no qual nós estamos aqui filosofando, onde assina a mensagem no item 10. Tratando as virtudes e os vícios que são inerentes ao espírito. A mensagem foi dada em Paris no ano de 1863. À guisa da curiosidade, somente no mesmo ano, a 13 de março, na Sociedade Espírita de Paris, tendo como média a senhora Costello, Raminon dissertou a respeito do estado da ciência à época, em resposta a um médico da homeopatia estrangeiro. Coincidência, né? O médico está lá, ele está lá também. Presente a sessão. Dia da dita dissertação se encontra no volume 6 da Revista Espírita. Gente, obrigado aí por vocês terem ouvido, paciência de vocês. É sempre bom falar sobre Evangelho, mas ele dá aqui a fórmula aqui para, se um dia a gente perder por esse sentimento, tá? Ele vai dar a formulazinha para a gente tentar se livrar disso, tá? Das nossas irritações. Se você ficar quebrando prato, dando pancada na parede, tá? Para e pensa o que você está fazendo, tá? De repente é um sinal de cólera. Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, mestre amigo, para Te agradecer o estudo que nos foi ofertado nesta noite, mais um motivo de reflexões para nós, e é isso, vamos todos nós paulatinamente fazendo reformas em nosso interior. Esse é o intuito desse estudo que nos é ofertado antes dos passes, para que a gente compreenda, para que a gente entenda, internalize dentro de nós e percebamos as necessidades que temos de resolvermos essas mazelas íntimas. Por isso, mais uma vez, esse nosso agradecimento. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade, pela troca de fluidos que já vem acontecendo em nossa reunião desde o momento em que aqui chegamos e que vai se potencializar agora nessa segunda fase, a fase dos passes. Pedimos, mestre amigo, que todos os nossos irmãos médiuns passistas possam ser amparados pela espiritualidade e assim todos nós
possamos ser bons instrumentos. Obrigado por tudo, Mestre, e mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. A misericórdia dele é grande demais e nem sabemos mensurar. Sendo assim, Mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando esse primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.